Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Vamos falar hoje da Operação Marquês e do juiz Ivo Rosa. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e que ouçam o programa até ao fim. Eu saúdo o Eldad Mário Neto, o Zé Afonso Ferreira, a Lígia e a Luísa e agradeço-lhes muito estarem aqui para comentar este momento importante da vida política portuguesa, ou talvez não seja assim tão importante, mas pelo menos tem um alarido enorme à volta de tudo isto. Eu começava pelo Mário, para falar então da Operação Marquês e do envolvimento do ex-primeiro-ministro José Sócrates nessa operação. Ora, em primeiro lugar, um abraço a todos, as minhas saudações, e vou passar sem demora aquilo que eu entendo que é uma postura pedagógica relativamente à explicação do que foi e é a Operação Marquês. A Operação Marquês, como teve o seu início, contrariamente àquilo que muita gente pensa, teve o seu início em 2012 e não em 2014. E destinou-se a um mega processo que se destinou a averiguar, por parte do Ministério Público, dos órgãos de polícia criminal, pertenços crimes cometidos por uma série de pessoas que têm a ver, sobretudo, com corrupção, com branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Dentre estas pessoas, temos o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Tendo o seu início em 2012, José Sócrates é preso em 2014, preso preventivamente à ordem do tribunal em 2014, sendo que a acusação é de 2017. Os crimes pretensamente praticados ocorreram num lapso de tempo em que Sócrates era primeiro-ministro e que vão basicamente desde 2005 até 2010. Esta é a moldura. Isto tem todo o interesse, porquê? Tem todo o interesse porque houve uma celeuma brutal acerca daquilo que foi considerado pelo juiz de instrução, Ivo Rosa, no que concerne à contagem do prazo prescricional. Como sabem, há dois entendimentos fundamentais relativamente à contagem do prazo de prescrição. O primeiro, estribado num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, em que, sumariamente, a data para início de contagem do prazo, a data inicia-se na consumação dos pagamentos aos pretensamente corrompidos e, designadamente, ao engenheiro Sócrates. E um outro acórdão do Tribunal Constitucional que entende que o prazo inicia-se com a aceitação da promessa indiciariamente corruptiva e não com a consumação dos pretensos pagamentos que foram alegadamente feitos ao engenheiro José Sócrates. Neste enquadramento, o Tribunal optou por escolher e acolher a decisão do acórdão do Tribunal Constitucional, e daí que uma grande quantidade de crimes tenha sido considerada ferida de prescrição, contrariamente ao entendimento do outro referido acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. De referir, e isto é importante,
que nenhum nem outro acórdão, quer seja do Supremo Tribunal de Justiça, quer seja do Tribunal Constitucional, tem força obrigatória geral, porque, como sabem, não foram fruto nem do pleno do Supremo Tribunal de Justiça, nem do pleno do Tribunal Constitucional. E, portanto, o juiz Ivo Rosa, o Tribunal de Instrução Criminal, neste caso, achou por bem acolher esta orientação do Tribunal Constitucional e, como disse, isto tem todo o interesse para a contagem do prazo prescricional. Pronto. Feito este enquadramento, para as pessoas que estão em casa poderem pensar sobre esta matéria, eu gostaria de dizer que isto foi tudo uma catadupa de miséria institucional, política, social e jurídica. E porquê? Em primeiro lugar, porque em 2014, José Sócrates, quando entra em Portugal, é preso e a comunicação social monta toda uma encenação no sentido de passear um autêntico troféu do Ministério Público para o exibir à multidão, como se o engenheiro Sócrates fosse, digamos assim, o exemplo daquilo que é a corrupção ao seu mais alto nível, ou seja, de um ex-primeiro-ministro. E a miséria, porque eu acho que não é assim que se deve tratar um assunto desta importância, mas foi assim que foi tratado. Os turquemadas da justiça, os sátrapas, os justiceiros, resolveram, na comunicação social, fazer a condenação pública e sem direito a qualquer recurso por parte dos visados e designadamente por parte do engenheiro Sócrates. Esta a primeira miséria. Dizer que para mim, sem sombra de dúvida, toda esta moldura, todo este ataque, toda esta encenação teve um cariz assumidamente político que normalmente coincide com períodos eleitorais. Dizer que o seguinte, também, o juiz Ivo Rosa é, desde 2012, um juiz português que foi eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para o Mecanismo Internacional para os Tribunais Penais Internacionais. Em 2012, desde 2012, ou seja, antes desta autêntica farsa montada pela comunicação social. E convertendo o juiz Ivo Rosa também num homem corrupto, num homem comprado, num homem que está a apajar os interesses do ex-primeiro-ministro. Eu queria que te sentasses no caso do José Sócrates, depois falaremos do juiz. Sim, mas eu acabo muito rapidamente. Ainda tens tempo para expor o caso do José Sócrates nas várias vertentes que tu entendes que deves abordar, mas o caso do Ivo Rosa falaremos depois. Pronto, mas continuando, esses próceres da justiça, estes justiceiros, fizeram com que o engenheiro Sócrates não tivesse a mínima hipótese de se defender e, portanto, está condenado, assassinado de caráter em praça pública e definitivamente julgado e condenado pela maior parte do povo português. Dizer o seguinte, que também acho miserável a atitude do engenheiro Sócrates, que
depois desta decisão instrutória, que é uma decisão instrutória meramente intercalar e, portanto, passível de recurso, não só por parte do Ministério Público, mas também por parte dos vários sujeitos processuais, inclusive é dele, porque o engenheiro Sócrates e os outros arguidos também podem recorrer desta decisão instrutória. Mas lamento muito aquilo que o engenheiro Sócrates também fez, ou seja, de culpar desta forma absolutamente exultante a direção política do Partido Socialista, chamando-os de cobardes, de pulhas e outros adjetivos com que foram contemplados pelo engenheiro José Sócrates. Eu acho que ele esteve mal nesse aspecto, deveria manter-se na posição de um cidadão que tem direito a defender-se e não passar ao ataque desta maneira. Mas isto para mim não é de todo em todo, não constitui uma admiração. E porquê? Porque neste momento eu sei perfeitamente que figuras do Partido Socialista, como Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, Fernando Medina, Ana Gomes e o próprio engenheiro José Sócrates estão absolutamente conluiados para destruir e, aos olhos da opinião pública, derreter a imagem que o Partido Socialista e, sobretudo, o seu secretário-geral e atual primeiro-ministro sempre tiveram deste processo, ou seja, a justiça, à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. E isto é absolutamente lamentável. Também é lamentável, e isto ainda hoje de manhã ouvi programas na rádio, a quantidade de pessoas que sem um mínimo de preparação técnica, sem um mínimo de conhecimento sobre estas subtilezas da justiça, desencadeia uma judicialização primária, grotesca, absolutamente animalesca sobre a personalidade do engenheiro José Sócrates. É outra coisa que eu acho absolutamente miserável, mas não me admira, porque durante todos estes anos, 7 anos, mais concretamente desde 2014 até 2021, foram completamente formatados para que esta opinião fosse acolhida sem o mínimo de rebuço e sem o mínimo de sentimento, nem sequer o sentimento de compaixão, nem sequer esse. E, portanto, tudo isto para mim é uma feira judicial, é uma feira humana. Só feira judicial? Não, e é uma feira humana, social e política, que ensombra a nossa democracia e desprestigia completamente a justiça e que induz os cidadãos a ter uma percepção completamente errada do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, de todos os pontos de vista. Mas continuo a dizer que é tudo miserável, assim como, reitero, a atitude do próprio engenheiro José Sócrates. Mas eu gostava que te pronunciasses sobre as declarações do engenheiro José Sócrates logo depois de conhecer a decisão instrutória. Ele vai cá para fora dizer que era tudo uma cabala e que, afinal de contas, ele tinha sido absolvido de tudo. Não, ele não foi absolvido de nada. Os crimes, no que diz respeito à corrupção, foram declarados prescritos, mas ele não foi absolvido de nada. Aliás, ele nem se encontra sequer julgado. Ele nunca foi julgado. Isto é uma mera decisão instrutória. E o engenheiro José Sócrates, depois de conhecida a decisão instrutória,
vem para, junto dos jornalistas e junto do público, defender-se da forma de sempre se defendeu. Ou seja, isto é tudo uma cabala, isto é tudo uma montagem, isto é tudo uma patranha do Ministério Público, e isto é tudo mentira. Quando, na realidade, o juiz Ivo Rosa foi até duríssimo com ele, apesar de considerar os crimes prescritos, foi duríssimo na sua apreciação aos comportamentos do engenheiro José Sócrates. Portanto, é o que eu digo. Eu esperava do engenheiro José Sócrates uma atitude mais serena, uma atitude mais civilizada e pedagógica junto da opinião pública, mas a artimanha que ele usou no sentido de se fazer passar por um indivíduo completamente inocente também não me pareceu inteligente. Eu não quero dizer aqui que ele foi culpado, que está culpado, deixa de estar, até porque ele não foi julgado e até ser julgado o princípio da presunção de inocência aplica-se aqui com toda a plenitude. Só que este tipo de comportamentos também não ajuda nada e, por outro lado, ainda incendeia mais as opiniões das pessoas que já estavam completamente industrializadas, que já estavam formatadas e manipuladas no sentido de proceder a este julgamento absolutamente inacreditável e miserável que foi montado durante todos estes anos. Mário, muito obrigado. Eu passo então à Luísa para ela comentar e dar a sua opinião sobre esta Operação Marquês e o José Sócrates e o comportamento do José Sócrates depois de conhecer a decisão instrutória. Muito boa tarde a todos os painelistas, bem como a todos os ouvintes e todos que nos acompanham também pela internet. No que toca a esta matéria, e que subejamente falada nos dias que nos antecedem, eu concordo com a maioria de argumentos que o Mário diz, e já vou rebater algumas afirmações que não estou tanto de acordo. Olha, Luís, eu peço desculpa, mas, por favor, gira um pouco a cadeira para ficares de frente para a câmara. Sim. E então, no que toca a este processo, eu começaria por dizer que não tenho muito a tentação, como a maior parte dos portugueses, ou uma grande parte dos portugueses, de fazer muitos juízos de valor sobre o processo em si mesmo. Talvez pela minha formação profissional, uma vez que sou advogada, tal como o Mário, como o Henrique, nós também sabemos que, à partida, os processos não somos conhecedores, temos um conhecimento técnico, não somos conhecedores da maior parte dos factos e não temos, por isso, a capacidade de opinar e de fazer julgamentos que seriam, com a acuidade que seria necessária, ter o conhecimento dos tais factos. Por isso, mais do que os pormenores que vão sendo por aí muito comentados, eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões que me parecem mais importantes. E começo por dizer que a minha opinião primeira de tudo isto é que estamos num retrocesso civilizacional e da justiça em si mesmo. A primeira imagem que me vem à cabeça é, o Mário falava do circo da Feira da Justiça e eu falaria quase da arena romana e também circense. E até falaria disto logo em dois momentos. No primeiro momento, porque foi uma arena de julgamento, porque nós tivemos, isto é comumente a muitos processos, a nós megaprocessos, temos dois tipos de julgamento, temos o julgamento público, e temos, que é um julgamento, e temos as diligências processuais, que no caso foi a instrução. Mas o julgamento, e é senso lato, a tudo se chama julgamento, há logo um julgamento público que começa, como dizia o Mário, naquele momento em 2012, quando é a apreensão, a detenção penso que é 2012 ou 2014, 2014. É 2014, é a detenção do engenheiro Sócrates. Depois, e só para acabar esta minha imagem da arena,
é também, faz-me também lembrar o tempo dos romanos, a atitude do engenheiro Sócrates, na sua arrogância, na sua postura que em tudo indicia que está acima de tudo e todos. A postura do engenheiro Sócrates ao longo de todo este tempo é de uma total sobranceria e como age realmente como no tempo do Império Romano, estou acima de tudo e a mim não me chegam. Aliás, ainda ontem, e todos que o tentam rebater têm uma postura um bocadinho, quase eu diria, de alienação até da realidade, como ainda ontem assim esteve na entrevista após todos estes factos. Sobre o processo em si, eu também gostaria de dizer que, mais do que preocupa-me que haja aqui, mais do que estamos a falar neste momento, e embora isto vá já desencantar ao Ivo Rosas, mais do que estamos a falar de Sócrates, neste momento passamos a ter uma outra condenação, que é a de juiz que preferiu aqui uma decisão. E porquê que isto acontece? Isto acontece porque, mais uma vez, temos o tal julgamento público. E depois, em relação a este processo, que é um mega processo, o que nós verificamos é que há, no fim, a conclusão maior que se tira é que há aqui um mal anda à justiça, é a conclusão que nós podemos tirar. Porque ou o juiz Ivo Rosas anda mal, ou o juiz Carlos Alexandre anda mal, ou o juiz, ou os magistrados do Ministério Público andaram mal na acusação que preferiram. E, portanto, em qualquer um deles, a conclusão que podemos retirar é que mal anda a justiça e que isto é uma crise da justiça. E é uma crise da justiça ao ponto que nós temos... Eu peço desculpa, Lígia, mas isso falaremos mais tarde e vais começar tu a falar. Eu queria que te centrasses e se possível, terminasses a análise do comportamento, nomeadamente não só do comportamento de José Sócrates, mas a análise da Operação Marquês e que terminasses, por favor, essa análise. Ok. Então, em relação a isso, também queria dizer que esta indignação popular que surge, e que pertence à maioria dos portugueses, ela acontece também por duas ordens de razão, que é a própria justiça que fornece, que me parece que é importante, que é, se por um lado nós acompanhamos a detenção em direto, nós legitimamos o povo e legitimamos os portugueses a também serem julgadores deste processo. E temos a detenção em direto e temos a leitura da decisão em direto. A partir deste momento, os próprios tribunais também permitem que os portugueses estejam a opinar sobre isto. E estejam a opinar sobre matérias que não conhecem assim tão bem e ao ponto de depois de estarmos aqui todos a falar, por exemplo, da prescrição, que é um instituto que é absolutamente necessário e que, de repente, qualquer um português, e é normal, e eu não critico, o mesmo aconteceu, aliás, nesta pandemia, relativamente, todos éramos epidemiologistas, relativamente à evolução do vírus, de repente todos percebemos imenso de epidemiologia, agora todos somos penólogos, todos percebemos se a prescrição devia ser de uma maneira ou se devia ser de outra, e quando me parece que não é esse o caminho que deve acontecer. Mas também o é precisamente porque os tribunais assim permitiram. A maior parte dos portugueses, é bom que se diga, nunca assistiram a uma decisão de um tribunal. Muitos dos portugueses. E ao assistir a esta, é-lhes dado um sem número de conceitos que não conhecem, nem têm que conhecer, e é normal, não há uma crítica aos portugueses, pelo contrário, é uma crítica precisamente à maneira como isto é ministrado, mas é dado esta possibilidade dos portugueses... Termines, Luísa. Ok. Depois... há um sentimento comum de indignação que é legítimo. Eu própria, ao longo deste tempo, e não conhecendo o processo,
todos achamos, a grande maioria dos portugueses, não achamos todos, temos a sensação que houve aqui coisas erradas, que há aqui situações que não foram bem conduzidas. E isso conduz à revolta dos portugueses. Não é por isso que devia uma decisão que não é, neste momento, estanque, como se sabe, é uma decisão que está dependente de recurso, não tem que também ceder à vontade popular. Agora, eu acho é que nós não podemos retirar também e não esquecer, e nisso penso que é mesmo importante, que esta manifestação dos portugueses não pode ser ignorada. E não pode ser ignorada, e isto tem que passar pela tal reforma e tem que estar a repensar nesta questão dos megaprocessos. Porque estes megaprocessos são ingeríveis, não é possível e humanamente possível. E isso trataríamos então no outro tema do juiz Ivo Rosa. Eu peço que termines sobre o caso Sócrates. Basicamente sobre isso, eu não vou me manifestar sobre a bondade dos argumentos do juiz. O que eu apenas gostaria também de ressalvar, e penso que também já alguém disse, é que há aqui também um sentimento que acho que é importante ressalvar. O sentimento que, e isto até resulta da sentença, quando vemos que o motorista foi pronunciado para julgamento, e que vemos que é a diferença do tratamento dos ricos e dos pobres, e que dos poderosos, e que os poderosos ficam sempre impunes. E eu nesta questão, eu gostaria também mais uma vez dizer, é mais fácil fazer, portanto, os pequenos crimes, que no fundo, no caso do motorista é o que acontece, é muito mais fácil de estas provas serem conclusivas do que são o crime de corrupção, por exemplo. E relativamente ao crime de corrupção, gostaria de dizer uma coisa que me parece importante. Fala-se muito que então agora não é possível fazer a condenação ou a indiciação para a pronúncia aqui do crime de corrupção e que isto tudo cai. Eu gostaria de chamar a atenção que, em relação à corrupção, há uma série de regulamentos europeus e que a falta de aplicação dos mesmos é que não permite realmente que haja este preenchimento tipo legal e que o poder político não tem querido fazer a aplicação destes regulamentos. Iremos falar isso num próximo programa, Lígia. No próximo programa eu gostaria de falar nisso, até porque o próprio Governo publicou agora uma legislação relativamente a procedimentos para a corrupção, para combate à corrupção. Certamente. Henrique, se me permites, gostaria só de concluir dizendo também fazer aqui uma reflexão no que toca a este sentimento de revolta que acontece por esta decisão, e que eu não estou também a julgar que esta indignação não deva acontecer, até porque acho que ela foi potenciada em várias medidas, não é discipiando a questão de nós também estarmos no pós-confinamento, em que todos nós estamos num momento de grande revolta por tudo. E de facto cai uma decisão que a todos nos apetece pôr em causa e que torna esta revolta, que existiria de qualquer maneira, não estou a justificar com isso, mas ainda se acentua mais em pôr tudo em causa. E acho que é importante também esta reflexão. Então, muito obrigado, Luísa. Passo ao Zé Afonso. Zé Afonso, os teus comentários à Operação Marquês, e então muito rapidamente, e àquilo que disse ao Mário. Muito rapidamente, muito boa tarde, Henrique, boa tarde às meninas, permitam, a Luísa e a Lígia, boa tarde, Mário, boa tarde ao nosso público. Eu chamar-lhe-ia, em vez da Operação Marquês, eu começaria por lhe alterar o nome. Chamar-lhe-ia Operação Double Six, isto vem da minha paixão pelos automóveis, e há uns carros ingleses que o Mário conhece e também acho que gosta, que tinham umas versões V12 que se chamavam os Double Six. E isto Double Six porquê? Porque estamos a falar do José Sócrates, ex-primeiro-ministro, de 6 anos, e estamos a falar de pouco mais de 6 anos que demora desde a prisão de José Sócrates em novembro de 2014 até à Justiça se dar ao Supremo trabalho de nos dizer se aquele indivíduo e os restantes arguídos deste processo
devem ou não ser julgados. Só, não é o julgamento, devem ou não ir a julgamento. Portanto, demorámos 6 anos. É o processo double six. Dito isto, o que é que eu penso sobre isto? Eu penso que é um fator da maior gravidade e singularidade. Considero também que deixam de existir, deixa a confiança nacional na vida democrática inapelavelmente quebrada. Considero também o fato da maior gravidade e singularidade que corrói a nossa vida democrática. O primeiro-ministro é um lugar da maior responsabilidade. Exercer as funções de primeiro-ministro como outro eleito tem uma suprema responsabilidade, porque tem também um supremo privilégio que é ser depositário da esperança e da confiança do país. Eu só estou a citar um altíssimo dirigente do Partido Socialista, já aqui mencionado pelo Mário hoje, Fernando Medina. É o que ele pensa, eu também penso exatamente isto. E ele falou aqui também vejam que eu hoje estou de acordo com o Fernando Medina, vejam lá o que o engenheiro Sócrates consegue. E, portanto, compreendemos. Consegue a unidade dos contrários. É miserável, de facto. A unidade dos contrários. Eu serei breve. O Mário falou de miserável, eu também acho. Ver um ex-primeiro-ministro de 6 anos deste país ter um comportamento destes, acho absolutamente miserável, concordando em muito do que o Mário e a Luísa disseram. Mas eu percebo todos os argumentos jurídicos, mas há uma coisa, até podem dizer que é populismo. Eu não quero também com isto nem julgar previamente o senhor Pinto Sousa, acho que chamar-lhe um engenheiro se calhar poderá ser ofensivo para algumas pessoas, mas a honra, a dignidade e a moral não prescrevem. Desculpem, isto não é populismo, isto é o que eu penso, honesta e sinceramente, a Luísa já falamos até privadamente sobre isto. Mas o problema começa no próprio. Nesta campanha que tem feito de autodefesa, de autofragilização e de se autofragilizar, eu agora falo de um termo, de se autofazer de vítima, de se autovitimizar, não dá respostas essenciais. Se a qualquer um de nós, ou dos nossos ouvintes, lhes perguntarem, meu amigo, venha aqui explicar como é que o senhor vive, de que é que vive, e como é que, quanto ganha e quanto gasta, como é que explica o seu modo de vida, qualquer um de nós, eu acho que com toda a tranquilidade, tira as suas declarações de rendimento, tira os seus extratos bancários, suas faturas e mostra ganho tanto, gasto tanto, tenho a minha vida assim. Não estou a ofender, mas uma vez que há a justiça me perguntar a qualquer um de nós, a explicação creio que será relativamente simples para todos nós que somos pessoas. Bem, não nos precisamos fazer de vítimas nem dizer que temos amigos. Tudo isto de cheira é muito como se diz em gíria a borracha queimada. Cada vez que o senhor tenta explica. É um péssimo exemplo para o país. Afonso, é que ele passou agora, ele passou dos amigos, agora passou para a herança. Diz que a família era muito rica. É uma pessoa que não é conhecida, atividade profissional, invoca uns rendimentos que não explica, umas heranças e umas coisas que não explica, e, portanto, é um péssimo exemplo. Eu espero que os meus filhos não vejam, são pequeninos, não vejam o exemplo que este senhor dá, porque é um péssimo exemplo. Como dizer que há alguém que vive faustosamente, que aparece como turistas, com advogados do melhor do país, e não é capaz de nos explicar a fonte dos rendimentos, e alguém que faz-me... Podem dizer o que quiserem, JN sábado, não é o Correio da Manhã, o JN, Ivo Rosa retira a corrupção José Sócrates, mas como disse o Mário, muito bem, creio eu, ele é acusado de corrupção, só que prescreveu, não deixou de ser corrupto. Alegadamente prescreveu e ainda, até isso é dúbio, como o Mário muito bem disse. E é alguém que é ex-primeiro-ministro e coisa pouca, é acusado e vai ser julgado, em princípio, por 6 crimes de falsificação e branqueamento. Ora, meus caros, isto de facto, o Mário tem razão, isto é de facto lamentável. Estamos a falar de um passivo tóxico do PS, mas também do país. Este senhor, há muitos anos, que não traz nada de positivo para o país, acrescenta ruído, está a destruir a justiça, é um problema para o país e para o próprio, e para as suas famílias, e para toda a gente, e para a justiça, e um péssimo exemplo para todos nós. Ele é um passivo tóxico do país e do Partido Socialista. A atitude do engenheiro Sócrates, a Luísa ficou num ponto que eu gostaria de pegar. A atitude do engenheiro do lado do Sr. Pinto Sousa, desculpem, é no momento que acontece e é ele que acicata e que está a instigar toda esta reação das pessoas, dado o momento que estamos, mas é muito revoltante para as pessoas que estão a passar por desemprego, por muitas coisas, verem que os poderosos
continua a passar sobre os pingos das chuvas e a gozar connosco. E, portanto, eu percebo a indignação das pessoas, eu também percebo que haja outras motivações, percebo tudo isso, mas acho que o Sr. Pinto de Sousa nem sequer é um ativo político, ao contrário do que ele se julga naquela sua arrogância suprema, que mereça assim tanto crédito, só o próprio é que acha que tem esse crédito todo, mas não tem. E, portanto, acho que isto, de facto, o Mário tem toda a razão, isto é de facto lamentável, e só para terminar, porque eu nem gosto muito de falar disto, me indigna falar disto, e portanto acho que não merece o nosso tempo de antena. Nós temos tantas coisas muito mais importantes para falar do que deste indivíduo. Mas, Mário, eu só corrigi uma coisa, o Mário refere aqui o cariz político desta atitude. Primeiro, ele não tem essa atitude, não tem esse potencial político todo. Ele é detido em 2014 e as eleições acontecem no final de 2015, portanto não é sequer em ano eleitoral. Curiosamente, o Partido Socialista depois vai para o poder, mas perde as eleições, embora por uma Teve 11 vezes preso. E o Mário falou de uma coisa que eu não resisto a comentar. De compaixão, eu tenho compaixão pelas pessoas que estão desempregadas, por tudo isso, mas pelas pessoas, por exemplo, os portugueses têm direito a indignar-se. Há portugueses que foram multados por estarem a trabalhar, irem comer dentro do carro e vêm polícia e multas, porque não respeitaram o confinamento, por coisas à beira disto muito menores. E são todos castigados, multados, etc. E este senhor anda a gozar connosco, pelo menos, anda desde 2005, só que não sabíamos, ou poucos sabíamos. No PS acho que alguns souberam desde sempre. Anda a gozar connosco, pelo menos desde 2014, e vai continuar, vai de recurso em recurso, e isto vai ser um afundanço total da dignidade da justiça, da democracia e da honra dos políticos e dos magistrados. E, portanto, é absolutamente... Mário, é miserável, mas quem é miserável no meio disto tudo, antes de tudo, é o Sr. Pinto de Sousa. Obrigado. Lígia, então tu também entendes que o José Sócrates... Olha, eu em primeiro lugar gostava de dizer que esta declaração altamente populista do José Afonso me surpreende muitíssimo. Quer dizer, nós teoricamente vínhamos aqui falar seriamente sobre esta situação. Não vimos aqui para para apresentar assim dados avulso, porque andam a gozar connosco e coisas assim um bocado superficiais. Portanto, parece-me estranhíssimo que o Afonso comente uma situação destas, que é uma situação que a todos nos deve preocupar, desta maneira ligeira, como se, enfim, ele tem mau feitio. Eu não sei se ele tem mau feitio ou se não tem. José Sócrates, eu não conheço José Sócrates de lado nenhum. Mas não é isso, não é por aí que nós temos que pegar neste assunto. Eu não sei se ele é arrogante, se não é arrogante. Também, sinceramente, como não o conheço, e também não estou por aí além interessada em o conhecer. Mas não vamos pegar neste assunto deste modo ligeiro e deste modo, de certa maneira, como é dizer, manipulador, não é? Portanto, o senhor é assim e pronto, e está a andar a gozar connosco e etc. Eu não gostava de pegar nisto assim. Eu acho isto, e desde que tenho conhecimento, e como todos sabem, eu não tenho formação jurídica, não tenho que ter, não preciso de perceber de prescrições, de análise das provas, de etc. Não preciso de perceber de nada disso para perceber que este caso, desde o início, é um caso que desonra a nossa democracia. Desonra. É isto que me preocupa relativamente a este caso. Desonra em que medida? Explica porquê. Porquê é que desonra? Em que medida? Pois eu já explico. É que o que se passou com o José Sócrates, o que eu vi, que sou psicóloga, como todos sabem, não sou jurista, não sei quais são os trâmites, porque os processos devem passar, mas, sinceramente, não estava à espera de ser levada a perceber que os processos hoje em dia podem ser completamente
portanto, veiculados pelas televisões, pelos jornais, e a opinião das pessoas pode ser construída através disto. Ora, eu pensava que os tribunais eram instituições sérias, instituições que eram dedicadas a investigar provas, a validar provas sobre se uma pessoa, seja ela arrogante, mal educada, ou bem educada, ou uma excelente pessoa, não interessa, se cometeu ou não cometeu um crime. E isto é completamente diferente de eu ter uma opinião sobre o José Sócrates, ou de outra pessoa qualquer, ou até de uma pessoa que eu não gosto mesmo nada. Eu não gostaria de ver o meu pior inimigo tratado deste modo. E é isto que eu acho que está aqui em causa. O que aconteceu foi que nós, desde o início, vimos uma prisão em direto, como dizia a Luísa muito bem, quase que parecia uma arena romana, em que se lançam os cristãos às feras. E, portanto, toda a gente fica a ver e a aplaudir. Quer dizer, isto é altamente lamentável. Nós estamos no século XXI, não estamos no tempo dos romanos. E, portanto, é isto que, para mim, foi incrivelmente desapontador. José Sócrates foi preso em direto com as televisões e, portanto, quando estava a regressar a Portugal... Desculpa interromper-te, Lígia, mas se é certo que este caso da Operação Marquês foi transformado num circo romano, em que há um cristão lançado às feras e uma multidão, uns a rugir e outros a aplaudir. Pois. O que é que tu achas? O José Sócrates é completamente alheio a esta história toda? Ele será o santo? Eu não sei, mas também, sinceramente, não quero saber, Henrique. Eu não sei se ele é boa pessoa, se não é boa pessoa, nem para mim isso sequer está em causa. Não, não é se ele é boa pessoa ou se não é pessoa, é se ele deu aso a isto. Não, desculpa, isto é um bocado como dizer que uma mulher é violada porque vestiu uma minissaia. Ela dá aso a isto, então andasse de calças ou andasse de saia até aos pés. Isto não pode ser. As pessoas não dão aso a nada disto. As pessoas têm que ser tratadas com dignidade. A mesma coisa é válida para José Sócrates, como é válida para qualquer mulher que anda de minissaia, ou como ela lhe apetecer. Isto não pode ser assim, não é a vítima, e neste caso o que nós temos verificado é que José Sócrates é vítima de assédio moral há 7 anos, em todas as televisões, jornais, etc, etc. E com a agravante de, neste momento, depois, obviamente, de toda a opinião estar formatada de acordo com a acusação, neste momento, espera-se que José Sócrates dê outra face. Vai à televisão e tem que dizer, pois realmente eu fiz mal, eu sou um coitadinho, eu fiz muitas asneiras e arrependo-me muitíssimo. Mas achas que entre uma postura e outra, a postura que ele tem uma postura, teve depois do julgamento, achas que é uma postura defensável? Não sei. Além disso, defensável e sequer inteligente. Henrique, ao fim de 7 anos... Não há julgamento, não há decisão instrutória. Desculpa, obrigado por corrigir. Ao fim de 7 anos não há inteligência que seja possível pedir a uma pessoa depois de um massacre de 7 anos. Eu não sei se o José Sócrates se é ou não é culpado, se é boa pessoa ou não é má pessoa, ou se é má pessoa. Agora, que isto não se faz e que isto é antiético, isto é desumano. O que fizeram a José Sócrates é desumano. E, portanto, não havemos de estar à espera que ele agora reaja como se nada lhe tivesse acontecido. Quer dizer, isto é um massacre de 7 anos. Na verdade, o que foi feito foi que as pessoas foram-lhes dados os dados da acusação,
José Sócrates nunca teve hipótese de dizer qual era a sua visão, até a opinião pública estar formatada, e quando a opinião pública já estava convencida da sua culpabilidade, obviamente nós sabemos o que é que, em termos psicológicos, as pessoas fazem. É um viés confirmatório. Portanto, a partir daí, a partir do momento em que nós temos uma determinada certeza, formamos uma certeza, aquilo que acontece com todos nós, não é só com as pessoas más. Desculpa lá, eu peço que concluas que já vamos... O que acontece? Mas olha, desculpa, mas isto é importante, porque eu também estive a ouvir atentamente o que disseram. É que a partir do momento em que nós definimos, em que nós tomamos uma decisão sobre alguma coisa, normalmente aquilo que as pessoas fazem é que procuram os dados que confirmam essa sua teoria. Isto chama-se viés confirmatório. E depois disso, ainda há um outro efeito, que em termos psicológicos, agora toda a gente sabe de psicologia também, também me queixo do mesmo, que se queixam os juristas e os virologistas. A Ana Lígia está no politicando. Deve ser, porque toda a gente sabe de psicologia. Hoje, por exemplo, até vi um retrato um retrato psicológico de José Sócrates feito por uma pessoa que não percebe nada de psicologia. Até dizia que provavelmente havia de ser um esquizofrénico. Ora, vejam lá como é que é possível uma coisa destas. Só de quem nunca viu um esquizofrénico, como é evidente. Pronto, mas o que acontece é que nós, pessoas, fazemos isto normalmente. Nós decidimos primeiro e depois de decidir vamos à procura dos factos que corroboram a nossa tese e depois, além disso, ainda fazemos uma outra coisa, que é a nossa certeza relativamente a uma determinada perspectiva, nós alargamos isso e generalizamos ao resto da personalidade ou ao resto das situações naquilo que se chama o efeito de halo. Isto foi o que aconteceu a José Sócrates. Aliás, não sei se repararam que na entrevista que ele deu, nem o deixavam falar. Portanto, explique lá, faz favor, então, esta questão de como é que o senhor, como é que lhe emprestaram 1.700.000 euros. E depois, mal ele começava a falar, não, desculpe, mas emprestaram-lhe 1.700.000 euros. Então, mas explique lá como é que isso é possível sem uma corrupção por trás. E ele tentava explicar e não o deixam falar, porque efetivamente a tese, quer dizer, a defesa dele parece que não é aprovada, não é possível uma pessoa defender-se. Isto não pode acontecer. As pessoas têm que poder defender-se e até têm a obrigação de o fazer. Se ele se está a defender, faz muito bem. Nós não temos, nem de perto nem de longe, que fazer um julgamento se José Sócrates é ou não convincente. Porque ser convincente não quer dizer ser inocente. Há muita gente muito convincente que não é nada inocente. E, portanto, o que me interessa a mim é saber se os tribunais o vão ou não considerar inocente ou culpado, com base em provas. Porque eu, sinceramente, não me agrada nada que nós tenhamos tido um preso político, até agora não tenho razões para acreditar noutra coisa, um preso político ao fim que não tínhamos, ao fim de 40 anos, voltámos a ter um preso político. Isto não pode ser, porque é inadmissível que isto não nos faça, pelo menos, pensar e, pelo menos, sentir-nos pouco dignos da liberdade que nos legaram. Era só isto. Muito obrigado, muito bem, Lígia. Agora eu passo então para a Luísa para falar da decisão do Ivo Rosa, da forma como foi decidida a instrução e dos ataques que têm sido dirigidos ao juiz Ivo Rosa pela forma como conduziu isso. Mas eu também gostaria de que falasses do facto de a decisão instrutória ser transmitida pelas televisões. Uma espécie de justiça-espetáculo. Falamos do Estado de espetáculo, ali temos a justiça-espetáculo. É curioso que no Brasil isso é o vulgar. O Supremo Tribunal Federal tem lá um canal de televisão e todos os julgamentos são transmitidos pelo canal de televisão. Mas não estávamos habituados a ter isso aqui.
a tua reflexão sobre isso? Bem, como eu já falei um bocadinho, já abri um bocadinho o véu em relação a essa questão, eu não resisto só a dar aqui uma chega ao que a Lígia disse, e perdoa-me a desobediência, Henrique, mas eu em relação ao José Sócrates, eu tenho que só dizer aqui duas coisas muito, muito simples. Tal como eu estava um bocadinho a fazer reflexão sobre a Operação Marquês e dizia que havia um julgamento popular e dizia que havia uma averiguação portanto, nos tribunais, eu também não posso deixar de dizer à Lígia que o Sócrates não é uma vítima, nem deixou de ter sempre a oportunidade de se defender. Defendeu-se sempre, portanto, ao nível processual. Pronto, acho que também vou ter que falar logo a seguir, pronto. Vais falar. Vais ter o teu tempo de antena. E que nós... Desculpa lá, Henrique, eu falei menos. Rapidamente, e que não estamos a falar, e que nós estamos aqui a falar, nós estávamos a falar de um processo-crime, e de um processo-crime que foi o que nós estamos a falar até agora. Em relação aos juízos ético-morais, aos juízos da sua atuação política, esses são sempre censuráveis e todos nós podemos falar. E isso não é ser desumano, porque isso esteve ao alcance de todos nós, e todos nós podemos ter essa opinião, porque é o espelho de todos os anos que se passaram. Portanto, em relação a isso, José Sócrates não é uma vítima, é só vítima de uma atuação durante anos dele próprio, da maneira como ele agiu. Eu só quero deixar esta ponta. Não, Luísa, não, desculpa lá. Também, só terminando, e entendo também que é importante que se diga que, independentemente do tribunal e do processo-crime, há uma coisa que, na minha opinião, se verificou, é a morte política do Sócrates. E não foi por estar preso, porque não foi por ser um preso político, porque ele foi preso por estar acusado de crimes graves. Desculpa, Luísa, provavelmente eu acho que te esqueceste de dizer que ele não tinha que ser preso. Não é? Tinha que ser preso. Mas aí vamos. Porquê é que ele não tinha que ser preso? Porquê é que tinha que ser preso? Vamos lá ver. Isso não é exceção? Não é exceção, é ser preso? E porque neste momento para ser preso... Sim, a questão é uma questão muito importante aqui. Pois. É uma questão muito importante, e Luísa, nós somos juristas, eu e tu somos juristas, o Mário também. Nós vemos que, por exemplo, há aí indivíduos... Olha, o Ricardo Salgado não está preso, não foi preso. Pois não está preso, mas nós neste momento, pelo menos... E a gravidade do que fez o Ricardo Salgado tem alguma comparação com a gravidade dos factos que estão imputados? Henrique, também está a fazer um julgamento agora. Não, deixem-me só... Não, estou a pronunciar-me só sobre a prisão, porque realmente, como a Lígia diz, a prisão preventiva tem determinados pressupostos, nomeadamente o perigo de fuga, que é o primeiro deles. É o primeiro deles. O segundo é a perturbação do inquérito. Ora, não estou a ver como é que ele perturbava o inquérito daquelas coisas. E o perigo de fuga, afinal de contas, ele apresentou-se, ele veio de França. Se houvesse perigo de fuga, ele não se apresenta, não vinha de França para Portugal. Henrique, não querendo aqui estar a ser uma discussão jurídica, nós sabemos que um dos requisitos é também a continuação da atividade perigosa. E nós sabemos que neste momento, pelo menos... Ele já não era primeiro-ministro. Aí tenho dúvidas, porque ele já não era primeiro-ministro, quando muito. Isso também é outro argumento que deixa muito a desejar, porque ele já não era primeiro-ministro, não é? Como é que ele estava indiciado pela prática de crimes enquanto primeiro-ministro, crimes de corrupção, mas ele já não era primeiro-ministro, já não podia continuar com a mesma atividade criminosa. Quais são os argumentos que levaram à prisão preventiva do José Sócrates? Foram todos esses: perigo de fuga, continuação da atividade criminosa e perturbação do inquérito. Todos. Perturbação do inquérito, consegues assegurar que não houve? Vamos resvalar para o... Rosa, o que é que eu gostaria de dizer? Tal como o Mário disse... Relativamente ao juiz Ivo Rosa, eu gostaria que te centrasses no juiz Ivo Rosa, porque a verdade é que agora está a tirar-se o juiz Ivo Rosa às feras.
E é isso que me interessa. E há aqui uma distorção da imagem da justiça. Exatamente. Muito bem. Porque a própria comunicação social e isso não há dúvida nenhuma, determinados partidos políticos, alguns deles até com muitas responsabilidades, estão a fazer. Bom, eu gostaria que te pronunciasses sobre isso. O Ivo Rosa, realmente, como o Mário há um bocado já referiu, está na Bolsa de Magistrados ligados às Nações Unidas e, portanto, tem um currículo aqui invejável, não é? Do ponto de vista como magistrado. Devo referir que ele é um dos 25 juízes internacionais eleitos pela Assembleia Geral da ONU e que, neste ranking, está no 17º lugar. Contudo, este não é um juiz que não tenha polémica, é um juiz polémico antes de todo este processo. E é um juiz polémico, sendo que já foi despedido, portanto, ele já esteve também na Guiné-Bissau e em Timor-Leste, e foi despedido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial timorense, que não renovou o contrato por causa, segundo lá diz a imprensa de Timor-Leste, que ele, portanto, as suas decisões eram polémicas e provocavam até estragos na nação. Não foi só ele, Luísa, não foi só ele. Estamos a falar dele. Mas não foi só ele. Pronto. Certo. Mas no caso de Timor-Leste, aquilo deixa muito a desejar, essas decisões deixam muito a desejar. É certo, o ponto é que é um juiz com um percurso reconhecido, mas é também um juiz polémico e que tem muitas decisões, também como sabemos, e também como outros juízes, que veem a alteração da sua decisão posta em causa nos tribunais superiores. Contudo, eu acho que também não podemos deixar, se queremos ser sérios, deixar de dizer que, portanto, esta notícia até que agora, de que o Guterres renova o seu convite por mais 2 anos, dizer que na sequência desta decisão da Operação Marquês parece-me um bocadinho puxado, uma vez que este juiz tem este percurso realmente nas Nações Unidas e portanto, não me parece que não é mais do que a sequência do trabalho que tem feito. Não me parece justo agora fazer esta correspondência das tais insinuações que lhe são feitas. Eu confesso, eu tenho muitas reservas. Eu não sei se é, eu não sei se não é. Eu penso é que nós não podemos estar, é muito grave para a justiça, nós estamos aqui a pôr em causa o próprio juiz, porque, como dizia, sabemos também que ele tem uma postura muito mais garantista do que tinha o juiz Carlos Alexandre, que era um juiz que tinha uma postura que com pouco, portanto, exigia pouca prova para fazer a indiciação e a pronúncia dos arguidos, mas aqui Rosa tem uma postura bastante mais garantista. Se isto é um estilo, é uma forma, se isto é propriamente uma questão que deva ser censurável, eu penso que realmente será dentro de portas que deverá ser avaliado. Contudo, não posso deixar... Dentro de portas. Isto é para o Conselho Superior de Magistratura, é isso que quer dizer? Sim, é isso que quero dizer. Não posso deixar também de chamar aqui outra coisa, que é a tal questão da decisão pública, e que aí penso que a decisão terá sido do próprio Ivo Rosas, e da forma como ele... o tom que realmente dá à sentença, e até que ponto isto não é um bocadinho provocador. E não estou a referir aqui dos argumentos, é diferente. A questão sabemos que a magistratura judicial, os juízes, se pegam a miúde com a magistratura do Ministério Público. Nós os de direito, sabemos que isso é uma prática comum nos tribunais e que muitas vezes, muitas decisões, sentenças e decisões de instrução têm realmente esta picardia e de ir ali assim, mandar umas bujardas, permitam uma expressão, ao Ministério Público. Isto, claro que aqui teve um outro lastro, porque estamos a falar de um primeiro-ministro, estamos a falar de uma investigação de anos e anos, e o tom que se deu e a arrasia e a qualificação de todo o trabalho do Ministério Público acabou por, na minha opinião, mais uma vez, não deixar a justiça bem vista. E não falo aqui dos argumentos técnicos, não é isso que quero referir. Falo do próprio tom com que é feito.
porque o que resta por fim é, mais uma vez, na minha opinião e na opinião dos portugueses, é tal crise da justiça, porque ou é o juiz que está mal, ou é o Ministério Público que está mal, mas isto não funciona, e esta eu acho que é realmente a questão que tem que ser aqui vista. O Rui Rio fez uma declaração que eu achei bastante assertiva e que pôs a tónica, sobretudo, na questão da reforma da justiça. E eu acho que isto é, de facto, o caminho que tem que ser retirado. O caso Sócrates vem ser aqui demonstrativo de que nós realmente precisamos de uma reforma profunda na justiça e de perceber como é que este poder está efetivamente a ser praticado e até que ponto alguma que chega a ser perverso neste momento que nós caminhamos, parece que Natal ao que parece para quem acompanha, Natal ingerência entre poder político e poder judicial, e isto é muito mau, que essa é a perspectiva dos que estão de fora, que se calhar não é assim tão real, mas é muito grave, porque essa é a opinião que neste momento os portugueses têm. Muito obrigado, Luísa. Eu passo para o Mário. Então, Mário, a tua opinião sobre o juiz Ivo Rosa. Sobre o juiz Ivo Rosa e sobre a sua, neste caso concreto, sobre a forma como ele agiu, como ele decidiu. Eu vou dizer muito breve. Muito breve. Eu acho que na minha primeira intervenção já disse tudo. Procurei fundamentalmente não entrar por apreciações populistas e vou continuar a fazê-lo custe o que custar. O juiz Ivo Rosa teve uma postura daquilo que deve ser um juiz de instrução, porque o juiz de instrução não tem de ser um coadjutor do Ministério Público. O juiz de instrução tem que de ser o garante das liberdades e dos direitos dos cidadãos. É isso que tem de ser o juiz de instrução. Não tem de ser, como o senhor juiz Carlos Alexandre foi durante muito tempo, e eu não tenho problemas nenhuns em o dizer, assim publicamente, um coadjutor do Ministério Público e designadamente do Procurador Rosário Teixeira. Que isto fique bem claro. O senhor juiz de instrução criminal, Ivo Rosa, conseguiu uma coisa absolutamente fantástica. Foi pela primeira vez neste processo proferir uma decisão que não veio plasmada na comunicação social antes de ele a comunicar em direto a todos os portugueses. E só por isso ele merecia o nosso respeito. Merecia o nosso aplauso. Mas mais, ele não foi só isso. Ele foi muito mais além. Ele chegou a pôr em causa a violação do princípio do juiz natural. E para quem não sabe o que isso é, eu explico. A violação do princípio do juiz natural quer dizer que houve, eventualmente, e é por isso que ele mandou abrir inquérito para isso, batota na atribuição deste processo, na distribuição deste processo. E se isto se vier a provar, então a justiça cai redondamente no charco, na lama. Portanto, eu tenho que dar os meus parabéns ao juiz Ivo Rosa por ter tido o desassombro de fazer com que isto seguisse para a averiguação e para ter tido a dignidade de ser um verdadeiro juiz de instrução, ou seja, o garante das liberdades e dos direitos dos cidadãos. E é isto que se pretende de um juiz, e designadamente, em processo criminal, de um juiz de instrução. Eu não queria ir muito mais além do que isto, mas também não deixo de deixar aqui uma última nota, que me parece mais que justa, que é dar os meus parabéns aos advogados deste processo, porque realmente uma justiça sem advogados é uma justiça sem liberdade. E é fundamental, esta profissão tem esta dignidade. E eu queria aqui manifestar
os meus parabéns aos Verdade. meus colegas que de forma tão árdua, tão intensa, durante meses e meses e meses, procuraram, da forma que entenderam melhor, defender e patrocinar o interesse dos seus clientes. Para já era isto que se me oferecia dizer, porque não quero e não vou, neste programa e em nenhum outro, resvalar para posições que eu considero erradas e populistas. José Afonso. Antes de mais um ponto prévio, estou em desigualdade porque a Lígia falou depois de mim e vai voltar a fazê-lo, mas eu interrompo se voltar a fazer um ataque no género do que fez. Embora tenha ficado muito contente. Eu utilizei o ecrã, a roda do ecrã. Que os apoiantes do engenheiro Sócrates tenham a reação que a Lígia teve hoje. E, portanto, estou no sentido certo. Eu não sou apoiante do engenheiro Sócrates. Desculpa. Tudo não bem, sou... mas quando se fala em vítima em preso político, é-se o quê? Bom, Olha, fiquei muito contente com a reação que teve ao que disse. Espero que tenha uma igual e não lhe responderei no fim. Fica desde já aqui também o registro de interesse do populista e agradeço de facto o elogio. Dito isto, eu não gosto de falar, eu não queria falar deste tema, como sabem, eu disse a semana passada que não seria eu a sugerir este tema. Compreendo a importância do mesmo, até porque estamos a falar de um ex-primeiro-ministro, do ex-dono disto tudo, que hoje não falamos, e de tudo isso. Vou ler apenas aqui uma coisa e em 2 minutos termino. Deixo o tempo todo disponível para quem quiser falar a seguir e atacar. O juiz madeirense é conhecido por ser o preferido das equipas de defesa e, em particular, pela equipa do ex-primeiro-ministro, que estaria pronta a avançar para um incidente de recusa caso escolhisse fosse Carlos Alexandre. Isto bem, no Diário de Notícias. É uma notícia de 8 de abril, salvo erro, do Diário de Notícias deste. Depois, pelo contrário, Rosa não é o juiz mais popular entre procuradores e investigadores. Tem fama de absolver arguídos, mesmo quando as acusações aparentam ser sólidas, de ser indiferente ao mediatismo dos processos e por ver mais do que uma das suas decisõões alvo de recursos para o Tribunal da Regulação de Lisboa. Para Ivo Rosa, as provas têm mesmo de ser à prova de qualquer dúvida. É rigoroso e exigente, diga-se. Detesta perder tempo e gaba-se nunca ter sido atrasado, se ter atrasado num prazo. Ao que parece, é uma pessoa rigorosa, exigente, terá as suas qualidades que não renego, tem carreira internacional também, como já aqui foi dito. Há um pormenor da carreira deste senhor que eu gostava de realçar, que é uma das questões que eu acho que é uma das crises da justiça, se me permite, é com o meu habitual populismo. Este senhor, sabem com que idade é que fez o primeiro julgamento? Com 26 anos. Julgou alguém que ia conduzir sobre efeitos do álcool. Foi o seu primeiro julgamento aos 26 anos. E eu acho que isto explica alguma coisa da justiça, como é que está assim. Gostaria apenas, para terminar, que eu sintetizaria aqui em 3 M's o que eu acho sobre o problema da justiça que se incorporiza neste processo e neste juízo, se calhar. Por um lado, é os 3 M's, é a mediatização da justiça. E nós hoje, ao falarmos disto, estamos também a contribuir modestamente para a mesma. A mediatização dos juízes. O Mário sabe, ainda falava esta semana com ele sobre isso, põe-me os poucos cabelos que ainda tenho em pé quando vejo reportagens, notícias, entrevistas a juízes. Eu acho que uma das profissões que se deve ser mais discreta é a de juiz, e a justiça deve ser feita nos tribunais, muito separada do resto, deve ser um ato quase solitário. Eu acho que tem que haver muita serenidade para julgar. Devo, aliás, fazer uma declaração de interesses. Era a última profissão que eu teria, com muito respeito por quem tem a coragem de a ter. E é necessário e fundamental até para a democracia. Mas o ato de julgar alguém é, do meu ponto de vista, só por si, um ato de grande arrogância. Portanto, tenho muito respeito por quem tem essa capacidade de ultrapassar esta objeção natural. Essa coragem, não é? O terceiro M, a morosidade. Os 3 M's, mediatização da justiça, mediatização dos juízes e a morosidade. E, portanto, e deixem-me terminar também dizendo uma coisa, é curioso, é que o engenheiro Sócrates, ou o senhor Pinto Sousa, como eu prefiro chamar-lhe, está a provar o seu próprio veneno. Quem criou o Ticão, quem criou todo este sistema foram os seus governos. Até nisso ele foi incompetente. E termino mesmo fazendo um paralelismo.
Não sei se sabem, foi pouco noticiado em Portugal, se calhar não interessa, que ontem faleceu, com 82 anos, numa prisão da Carolina do Norte, Bernard Madoff. O célebre Madoff da crise de 2008. Madoff, em 2008, foi preso. Em 2009 estava julgado e condenado para 150 anos de prisão. Morreu numa prisão aos 82 anos. Causou um prejuízo aos investidores de 17 bilhões de dólares. Sabem quantos foram recuperados? 13. Uma grande parte do prejuízo, os investidores foram ressarcidos. E eu acho que isto mostra bem a diferença. Nós muitas vezes gostamos de atacar os Estados Unidos, mas eu acho que temos muito que aprender também com os Estados Unidos. Isto mostra a diferença entre a justiça, uma justiça que vai funcionando. Eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade real da justiça em todos os países, mas uma justiça que vai funcionando, que vai procurando fazer o seu caminho, e isto que nós temos em Portugal, eu acho que é gravíssimo. Este processo só vem expor e traz, que tem, o Sr. Pinto de Sousa tem a capacidade, e os demais arguídos, pela sua importância social, económica e política, de expor a nu o que muita gente que não tem esta capacidade sofre e ninguém os defende. E tenho dito, desejo a todos um bom fim de semana, se calhar, aos nossos ouvintes. Se calhar, se tu entenderes, depois ainda poderás, para seres tu a terminar, ainda poderás... Vou terminar com a boca, termino já. Lígia, não, um apontamento de graça. Um deputado canadiano, sugiro-lhes que vão ver esta imagem, que deve ser gira. Nas minhas investigações eu já está a descobrir esta. O deputado canadiano aparece acidentalmente nu durante a sessão online do Parlamento canadiano. Portanto, deixo uma sugestão fim de semana. Uma sugestão pornográfica. Tenho pena que não seja uma deputada tão pornográfica como este processo. Lígia, com o Ivo Rosa a justiça vai nua? Não. É assim, muito rapidamente. Olha, muito rapidamente é assim, eu não queria dizer muitas coisas sobre o juiz Ivo Rosa, porque, enfim, há de ser um juiz como os outros, eu não conheço, e espero que seja um juiz como muitos. Aquilo que se passou, que eu ouvi as 3 horas que o juiz Ivo Rosa esteve a explicar o processo, foi muito interessante para mim, que não percebo nada de direito, e que consegui compreender a lógica do raciocínio que ele estava a apresentar. Portanto, isso já foi muitíssimo bom. Foi pedagógico, digamos assim. E principalmente foi pedagógico porque aquilo que eu sabia era sempre aquilo que estava escrito nos jornais e que vinha na televisão, e que foi desde o início a tese portanto, durante 7 anos, a tese da acusação. Portanto, gostei de ver um juiz que me pareceu imparcial. Então, aquilo que eu gostava de dizer é que eu espero que os juízes sejam maioritariamente como é o juiz Ivo Rosa, ou seja, imparcial. Ele, embora tenha deixado cair, como vimos, muitos crimes, não deixou de levar a julgamento José Sócrates por alguns que onde ele acha que há matéria para ele se vir a defender em julgamento. Naturalmente que o juiz Ivo Rosa não fez nenhum julgamento e, portanto, depois se há de ver como é que isso vai terminar. Mas, portanto, pareceu-me uma pessoa que fundamentou as suas decisões, aliás, ele explicou como é que as fundamentou e qual foi o racional que esteve subjacente às suas decisões. Gostei muito de ver isso, e isso é muitíssimo pedagógico para as pessoas, e espero que seja este tipo de juízes que nós temos. Porquê? Porque o que me parece que está a acontecer no tribunal, no tal Ticão, é que há mais de 20 anos que temos um juiz, Carlos Alexandre, que trabalha com o mesmo procurador, Rosário Teixeira. Talvez isto seja até caso único em Portugal, e oxalá seja. Porque como é que duas pessoas que em princípio devem representar interesses diferentes, ou seja, um juiz deve ser alguém que garante que o processo
que o processo segue segundo as regras e que não são ultrapassadas as regras e que as nossas capacidades de defesa, se por acaso nos encontrarmos em alguma situação menos boa, não vão ser atropeladas, não é? E apenas a acusação vai poder mostrar qual é a sua tese. Portanto, como é que estas duas pessoas que têm um papel tão diferente trabalham há 20 anos juntas? Vocês imaginem o que seria que o árbitro que arbitra os jogos, imaginemos, só para dar um exemplo, imaginemos que o árbitro que arbitra os jogos do Benfica fosse sempre o mesmo e que trabalhasse há 20 anos lado a lado com o treinador do Benfica. Vocês imaginem o que é que seria isto? Quer dizer, não pode ser. Isto posto em futebol, uma pessoa percebe que as coisas não são assim. Ora, ninguém consegue ser isento se de facto estiver permanentemente a ouvir a tese de alguém que nos é próximo. Portanto, até para que a justiça seja isenta, pessoas deste género nunca podem trabalhar permanentemente juntas. É preciso separá-los. E, portanto, o facto... E aliás, eu tenho a recordar que em 2014 já havia 2 juízes, mas antes só havia um, que era Carlos Alexandre. E, portanto, isto é uma pouca vergonha a justiça funcionar assim, e, portanto, quem diz que o problema principal da justiça é ela ser morosa, não está a ser completamente verdadeiro. A justiça, o menos mal que a justiça tem é ser morosa. Menos mal. Agora, este tipo de coisas, isto corrói toda a isenção por dentro. Madoff, diz José Afonso, foi condenado a 150 anos de prisão e nós temos que aprender com os Estados Unidos. Foi condenado a 150 anos e só cumpriu 15, e só cumpriu 10. Acho muito mal. E o resto? Morreu. Pois, mas não pode morrer, não é? Isto não pode morrer. Portanto, acho muito mal, acho muito mal. O que eu gostava de dizer aqui é assim, este caso de José Sócrates é importante porquê? É importante porque ele, tendo a importância que teve, foi tratado desta maneira. Imaginem o que será qualquer um de nós, ou pelo menos eu, uma simples anónima, se algum dia venha a ter um problema com a justiça. Fazem-me em pó. Não. É isso que eu posso esperar? Isto é muito mau. É isto que me preocupa, sinceramente. Diz Afonso, para não ser... Não, há aqui uma questão que a Lígia colocou, que é importante. Mas eu peço que sejam breves, que já vamos muito adiantados, não é? Pronto, existe, e nós, olha, eu, tu e a Luísa sabemos disso. Sempre existiu uma certa promiscuidade entre as duas magistraturas, entre o Ministério Público e os juízes dos processos. E não é só uma promiscuidade física, digamos assim, porque no fundo frequentam os mesmos corredores e salas contíguas e até no tribunal estão sentados um ao lado do outro. Pois. Eu, por acaso, foquei esse problema a uma comissária europeia que esteve de visita a Portugal, aqui há algum tempo atrás, a doutora Gabriela Quenal, e ela ouviu esta situação com muito interesse, porque existe, na realidade, essa promiscuidade existe. Zé Afonso, então termina tu. Muito brevemente, por favor. Não, eu já tinha terminado, até com o apontamento do humor. Espero que a Lígia, de facto, eu tenho a certeza que a Lígia, se for questionado, como eu disse há pouco, e estou a ser outra vez muito populista, eu tenho a certeza que a Lígia, se lhe perguntarem qual é o seu estilo de vida e como é que o sustenta, não será incriminada e a Lígia, qualquer um de nós, terá respostas e a justiça não está tão mal que tenhamos problemas do Sr. Pinto Sousa.
O problema é que ele não consegue explicar, nem dar respostas plausíveis. E lamento imenso que tenham feito um exercício aqui de transformar um arguido em vítima. José Afonso, ele não agora tem que acabo eu, explicar, e não é agora- ele que tem que explicar. Agora acabo eu, já chega. Está bem. E também deixo uma sugestão, Henrique, na moderação, que tenha mais atenção aos tempos. Eu fiz por falar pouco, não é por minha causa, que o programa é tão extenso. Um bom fim de Eu semana a estou todos. constantemente a pedir, efetivamente. Pronto, mas terminamos também com o Madoff ficar com 140 anos de pena por cumprir. Provavelmente vai cumpri-la no inferno. Pois vai. Então, com isto despeço-me até ao próximo Politicando, pedindo-vos novamente que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto. E agradecendo a todos pela vossa presença e pela vossa participação extremamente interessante e emotiva. Até ao próximo Politicando então, e um abraço para todos vocês. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.